Bom, vamos começar. Se tem alguma dúvida sobre o que a gente estava vendo, questão de tensores esféricos e representações irredutíveis, adição de momento angular, tranquilo, né? Então, a gente estava discutindo, aula passada, o conceito de tensores esféricos, né? Então, só para a gente relembrar mais ou menos o que a gente estava falando, a gente viu, nós vimos que você pode chamar um operador de escalar quando ele se comporta da seguinte forma, né? Você transforma o seu operador com uma transformação baseada numa rotação, né? Ou seja, aqui você tem um operador unitário associado a uma rotação R, né? E quando esse operador S respeita essa transformação aqui, ou seja, ele não muda, né? A gente diz que esse operador aqui é o operador escalar, certo? Ou seja, é um operador que não depende de orientação espacial, certo? Da mesma forma, isso aqui esse é o ponto de vista da rotação finita, né? Se você pega a versão infinitesimal dessa expressão aqui, igual a isso, é mais ou menos não, exatamente a mesma coisa que dizer que o comutador de JI com S é igual a zero, certo? Ou seja, a gente pode ver a ação de uma transformação olhando a transformação finita, ou a gente pode olhar a versão infinitesimal, que é a ação da álgebra, né? Então, finito unitário, álgebra comutador, tá certo? Bom, e a gente tinha visto também que nós temos operadores vetoriais, ou seja, vetores aqui, a gente pode pegar componentes de vetor e ver que a componente modificada por uma mesma rotação, ou seja, esse cara aqui, R, né, VI, R, não vai ser mais igual ao próprio VI, mas sim agora vai ser a aplicação na matriz, né, aqui J de 1 até 3, R e J, VJ, certo? Ou seja, qualquer operador que tenha essa característica, ou seja, que quando você aplicar um operador unitário representando uma rotação, se transforma dessa maneira aqui, a gente chama de um operador vetorial, certo? Então, até aqui não tem nenhuma surpresa, porque nós já vimos que um operador vetorial pode ser o próprio vetor posição, o vetor momento, né? O vetor cujas componentes são operadores de posição, aqui posição, momento, né? E tem outros também, tipo, e o próprio L aqui é um operador vetorial que se transforma como um vetor e assim por diante, né? Então aqui não tem nenhuma surpresa. Da mesma forma, do ponto de vista da álgebra, a gente também tem aqui que o comutador de VI com JJ vai ser igual a IH cortado, soma sobre K, de 1 até 3, Epsilon I JK VK. Certo? Então, um operador escalar não muda, ou, em outras palavras, o comutador dele com os geradores de rotação é zero. O operador vetorial ele muda como um vetor, portanto, o comutador dele com o gerador de rotação satisfaz essa regra aqui específica, tá certo? Então, essa regra, a gente viu isso no passado, ela vale para qualquer que seja o operador vetorial aqui. A gente pode botar o x, y, xj, né? Pode botar o x, y, z, pode ser px, py, pz, lx, ly, lz, e a álgebra vai ser a mesma, ou seja, esse cara aqui aparece aqui e aqui, certo? Então, a gente tem que esses operadores, eles têm certas regras de transformação baseado na sua característica de como ele responde às rotações, né? O que a gente viu em certo detalhe na aula passada é que existem operadores mais complicados que isso, né? A gente pode ter, por exemplo, um operador tensorial, né? IJ. Esse operador tensorial, você pode pensar o seguinte: quando eu transformo, deixa eu ver como é que eu estou fazendo, T, I, J, linha, vai ser igual a U, R, T, I, J, U, R. E esse cara aqui, ele vai ser igual a R, I, K, deixa eu botar um somatório.
K e L, ambos de 1 até 3. Então, vou ter R, I, K, R, J, L, T, chapéu, K, L. Certo? Não é muito difícil de entender o que está acontecendo aqui, né? Se você pega esse cara aqui e pensa que ele vem de um produto tensorial, de um espaço aqui tridimensional normal, pensa que esse cara aqui é o R3, né? O espaço R3 feito vetorial, né? Então você pega esse cara aqui, né? Com a rotação usual acontecendo aqui e aqui, né? Você tem que esse tensor se transforma dessa forma aqui, certo? Cada, digamos, índice do tensor sofre uma rotação específica aqui com o seu operador R, tá certo? Então esse cara aqui seria um operador tensorial, né? O problema é que esses operadores tensoriais, quer dizer, isso não é necessariamente um problema, mas uma dessas características dos operadores tensoriais, que nós já vimos inclusive, é o seguinte: se eu pego o produto tensorial de uma representação de spin 1 com uma outra representação de spin, vou botar aqui assim, J1 igual a 1, só para lembrar que é uma representação de spin, tá? E J2 igual a 1, a gente viu que isso aqui é uma representação de spin 2, soma direta, uma representação de spin 1, soma direta, uma representação de spin 0, né? Lembra, esse cara aqui tem 2 vezes 2 mais 1 dimensões, 5. Esse cara tem 2 vezes 1 mais 1, 3 dimensões. E esse cara tem 2 vezes 0 mais 1, 1. Tá certo? Então, esse produto tensorial, ele não te dá uma representação irredutível. Por mais que essa seja uma representação irredutível e essa seja uma representação irredutível, o produto tensorial que nós vimos agora na adição de momento angular dá a soma direta de 3 representações irredutíveis. Uma de spin 0, outra de spin 1, outra de spin 2. Certo? Num total de 9 componentes. Tá certo? Bom, mas veja que interessante. Uma matriz desse tipo aqui, ó, uma matriz cujas componentes são operadores, também tem 9 componentes, né? Se eu pegar aqui 3 vezes 3, 3 igual a 9. Então, toda vez que você constrói tensores lá na relatividade restrita, na relatividade geral, aqueles tensores, eles não necessariamente vão fazer parte de uma representação irredutível do grupo de rotações, tá certo? Porque eles são construídos a partir desse tipo de produto tensorial que tem outro significado geométrico, entendeu? Mas isso não nos impede de construir pedaços, de pegar esse tensor e separar os pedaços dele aqui, certo? Por exemplo, eu tenho esse mesmo tensor aqui, T e J, né? Eu posso construir o seguinte tensor, delta, soma IJ, de 1 até 3, delta IJ, T IJ. Certo? Eu vou chamar esse cara aqui, ó, de T. Certo? O que acontece com T quando ele se transforma? É fácil, né? T vai em T', que vai ser igual ao quê? Delta, vou botar aqui, soma IJ, já estava aqui, mas tem que lembrar que agora tem essa soma de KL aqui, então eu vou botar KL aqui também, todos indo de 1 até 3, aí eu vou ter delta IJ, RIK, RJL, T, chapéu, KL. Certo? Alguma dúvida até aqui? Eu só peguei essa regra de transformação, né? Como o meu delta aqui é delta de Kronecker, eu não estou dizendo que se transforma sobre rotação, na verdade, por definição, ele é constante sobre rotação. Então, esse é o resultado que eu tenho na minha transformação. Mas veja, se eu olhar só para esse pedaço aqui, ó, eu estou somando o I com o J, na verdade, por causa dessa delta de Kronecker aqui. Mas eu posso pegar esse cara aqui e escrever ele assim, ó, esse cara é R, K, I transposto. Agora eu estou somando o I com o J, né? Essa componente aqui, né, vai ser a mesma que essa aqui, L. Certo? Mas isso aqui é a matriz transposta aplicada nela mesma. Né? Isso aqui é R transposto R.
Só que, por definição da matriz de rotação dessas transformações aqui, são transformações ortogonais, as quais a transposta é sua inversa. Então, isso aqui é identidade. Certo? Mas isso aqui tudo é identidade, significa que isso aqui é o traço. Então, isso aqui é T chapéu. Tá certo? Tem que fazer a conta. Mas é fácil de ver isso que eu estou falando. Ou seja, esse cara é um tensor, mas essa particular combinação das componentes de um tensor é um escalar. Do ponto de vista do grupo de rotações. É o que a gente acabou de definir aqui, tá vendo? Qualquer operador que satisfaça isso aqui, ó, é um escalar. Tá certo? Então, você vê que tem um pedaço da minha representação, tem um pedaço do meu tensor, né, do meu operador tensor aqui, que é escalar. Mas a gente já sabia que alguma coisa assim ia acontecer, porque isso aqui é o produto tensorial de um spin 1 com spin 1. E a gente sabe que no meio disso aí tem uma coisa de spin 0. E uma coisa de spin 0 é um escalar. Então a gente acabou de encontrar o 1 aqui dali. Certo? Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode chamar de um certo vetor U, I, e eu defino ele como sendo epsilon I, deixa eu botar aqui, soma de J e K, de epsilon I, JK, T, JK. Tá certo? Se você fizer a transformação aqui, botar os mesmos dois R's aqui, é uma continha um pouco mais longa, eu não vou fazer aqui, mas vocês vão ver que esse cara se transforma como um vetor. Tá certo? Esse U aqui, ele vai se transformar como um vetor. Ele vai fazer essa mesma transformação aqui, ó. Certo? Ou seja, essa brincadeira aqui, esse é o Levitivita, que ele é totalmente antissimétrico, então ele está tirando a parte antissimétrica do tensor. Um tensor 3x3, ele tem 9 componentes, mas a parte antissimétrica tem 3 componentes. Essas 3 componentes se transformam como se fosse um vetor. Isso aqui é exatamente o campo magnético, tá, pessoal? O campo magnético também é uma matriz 3x3, antissimétrica, mas que geralmente a gente aplica o dual dele, né, e tira a parte vetorial dele. Mas fundamentalmente o campo magnético é um vetor, é uma matriz 3x3. E aqui é a mesma coisa, tá? Então, do ponto de vista da representação irredutível, esse U aqui, ó, ele está representando essas 3 componentes. Certo? E aí vocês podem finalmente escrever um T aqui, que é a versão simétrica, sem traço. Eu posso fazer assim, ó. A notação que se usa em alguns lugares é como se fosse um valor esperado aqui, tá certo? Mas isso aqui é só uma notação para representar o seguinte. Esse cara é T, I, J, mais T, J, I, sobre 2, então é a parte simétrica do tensor, menos T, chapéu, delta, IJ, sobre 3. Por que tem aquele pedaço ali? Quando eu tirar o traço desse cara aqui, vai dar traço sobre 2, é traço. Aqui vai ser traço, não faz nada quando eu tirar o traço aqui, mas esse cara dá 3, né? O traço, ou seja, se eu somar as componentes da matriz de identidade, dá 3. Corta com 3, então esse tensor aqui, ele tem traço 0. Então ele é um 3x3 simétrico. 3x3 simétrico, né, se você lembrar, uma matriz 3x3, ela tem aqui 3 elementos na diagonal. 1, 2, 3 aqui, 1, 2, 3 aqui. Tá certo? Tá horrível isso aqui, né? Deixa eu fazer assim. Só pra gente lembrar. Certo? Então você vê que se ele é simétrico, esses 3 aqui são iguais a esses 3, e esses 3 aqui são quaisquer coisas, né? Então aqui eu tenho 3, mais 3, 6. Mas como eu estou dizendo que o traço é 0, significa que esse mais esse tem que ser 0. Então tem uma restrição entre eles, né? Então, na verdade, eu não tenho 6, eu tenho 5 componentes aqui. Essas 5 são as últimas que faltavam aqui, ó. Tá certo? Ou seja,
Numa matriz 3x3 tem um spin 2, um spin 1 e um spin 0, que é isso que a gente já tinha visto aqui, tá certo? E esses operadores, quando decompostos dessa forma, a gente chama de operadores esféricos, tá? Justamente porque são, tensores esféricos, porque são justamente a parte do tensor que é associada a um grupo específico, a uma representação redutível do grupo de rotações. Isso acontece para outros tensores. Você pode pegar o tensor de Riemann, que tem 4 componentes, e fazer produto tensorial de 4 coisas aqui, e você vai encontrar, digamos, todos os spins dentro de um tensor de Riemann. Tá certo? O problema é que o tensor de Riemann tem um monte de simetria, né? Então acaba sendo bem mais complicado do que simplesmente fazer o que eu falei. Até aqui tudo bem, pessoal? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa ideia e vai formalizar agora. Se tiverem qualquer dúvida, precisarem de alguma coisa mais clara, vocês falam, tá? Então vamos formalizar isso. Vamos dizer que agora eu tenho um certo tensor. Deixa eu botar aqui bonitinho. E vamos definir que um tensor esférico é o tensor que satisfaz a seguinte regra. Quando eu girar ele, em vez de eu ter algum tipo de associação como eu fiz aqui, ó, se você olhar para cá, o tensor ele vai ser, digamos, a gente vai representar a rotação dele com essas matrizes de rotação R. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que um tensor esférico é um tensor que satisfaz uma regra da seguinte maneira. Q' D K, Q', T, K, Q, certo? Onde essas matrizes aqui, né? Lembrando que a notação mais longa aqui seria, né? A matriz bloco da representação irredutível de spin K associada à rotação R. Né? Lembra, a gente pega uma rotação R, se vocês quiserem lembrar, a gente pega a rotação R aqui, né? E se nós botamos isso aqui numa coisa do tipo JM aqui, ó, se eu quero pegar as componentes J', M', JM de uma rotação dessa aqui, a gente descobre que isso aqui vai fazer uma coisa assim, ó. Essa matriz aqui gigante, aí eu tenho o termo de J igual a 0 aqui, J igual a 0 aqui, me dá uma matriz 1 por 1, que é uma rotação trivial, ou seja, esse cara não gira. Aí tudo é 0 aqui, tudo é 0 aqui, eu tenho uma 2 por 2 aqui, eu tenho uma 3 por 3 aqui, e essa aqui é a D meio de Q' aqui. Essa aqui é a D0 de Q' aqui, que é simplesmente 1. Né? E aqui eu tenho as outras matrizes, tá certo? Então eu estou dizendo que eu tenho esse operador aqui, e esse operador é um tensor esférico quando ele satisfaz essa regra aqui, tá certo? Então eu tinha uma maneira de representar objetos que giram de uma forma característica, que no caso são os tensores, tá certo? Os tensores eles aparecem naturalmente em várias áreas da física, mas em algumas circunstâncias é mais conveniente você trabalhar com tensores esféricos. São tensores que têm essa regra de transformação aqui, tá certo? Que naturalmente está associado a essa aqui, né, da seguinte forma. A gente viu que esse objeto aqui, ó, ele se transforma com essa matriz. Tá certo? A gente viu que esse objeto aqui, eu falei para vocês, ele se transforma com essa matriz aqui. Tá certo? Mas existe uma associação entre essa matriz aqui e essa aqui.
que é a 3×3, tá certo? É só uma combinação linear especial que a gente vai ver mais ou menos como é que funciona agora, tá certo? E assim por diante, ok? Então vocês vejam que é uma maneira diferente de você construir objetos de maior dimensão ou de respostas diferentes ao grupo de rotação, certo? Mas assim como a gente tinha visto aqui, né, que dado uma representação finita, existe uma regra de composição infinitesimal, a mesma coisa a gente vai tirar daqui, tá certo? Então, vamos lá. Esse tensor esférico ele vai satisfazer a seguinte regra: J mais ou menos com T, K, Q. Lembra, esse vai ser o spin e esse vai ser o M. Tá? Esse é como se fosse o J e esse fosse como se fosse o M, tá certo? Isso aqui, esse comutador, ele vai ser dado pelo quê? Por mais ou menos H cortado. E aqui eu tenho o seguinte: K menos mais Q, K mais ou menos Q mais 1 meio T, K, Q mais ou menos 1. Certo? Então o que é isso que está acontecendo, pessoal? Lembra, esse cara aqui é o operador escada. O operador escada, ele leva uma representação de um certo valor de J e modifica o valor de M, tá certo? E o que a gente está vendo aqui é que para esses objetos, você tem um efeito similar que você tem na representação, você também tem no próprio operador. Se você lembrar, isso aqui é o nosso C mais ou menos KQ, tá certo? Que é a constante de proporcionalidade, né, que você tem quando você faz o seguinte: J mais ou menos em Jm vai ser igual a quê? Vai ser C mais ou menos Jm, Jm mais ou menos 1. Tá certo? É a constante de proporcionalidade. Desculpa, isso tudo aqui é a constante de proporcionalidade. Deixa eu ver, isso. E, para fechar a comutação, preciso saber como é que isso comuta com o próprio JZ. Né? Aqui eu tenho J mais e J menos, mas eu também tenho JZ com tensor esférico TK, que a gente sabe que não muda o Q. Né? Então isso aqui é simplesmente H cortado, Q, T, K, Q. Se você for pensar, é similar quando você aplica o JZ aqui, que sai H cortado M. Aqui saiu H cortado Q. Certo? Bom, mas isso aqui não é surpreendente, porque a gente já podia ter obtido esses mesmos resultados, pelo menos para o caso de spin 1, certo? Deixa eu ver. Estou trocando um pouco a ordem aqui, mas vamos lá. Não, deixa eu terminar de falar isso aqui, aí eu faço o caso do spin 1 explícito, certo? Então, pessoal, tem uma coisa muito engraçada acontecendo. A gente estudou esses objetos, que são os vetores nos quais atuam essas transformações. E a gente viu que esses vetores eles têm transformações específicas sobre o grupo de rotação. Eles vão ter um certo spin e um certo spin na direção Z, e quando você aplica esses operadores de escada, você vai modificando esses caras. Mas a gente está vendo que se existem esses operadores tensoriais aqui, que se transformam dessa maneira, então o que vai acontecer é que esses operadores eles vão ter comutadores com os meus geradores de rotação de forma muito similar a essa representação. É como se o operador também carregasse momento angular, tá certo? Mas se o operador carrega momento angular,
Isso significa, então, que um certo operador tensorial, um certo tensor esférico, aplicado num elemento da base, será que isso também tem adição de momento angular? Certo? Ou seja, será que isso representa, de alguma forma, uma outra representação do grupo de rotação? E a resposta é sim. Né? Como é que a gente vê isso? Digamos que eu vou girar, vou aplicar uma rotação R num estado que é dado por o tensor aqui, ó, TKQ vezes JN. Certo? Eu quero ver como que esse vetor, isso aqui é um vetor, por mais que seja um operador atuando no vetor, mas depois que ele atua no vetor, isso tudo aqui é um vetor. Como que esse vetor responde a uma rotação, certo? Como é que a gente faz isso? A gente coloca aqui o R, tem o nosso tensor TKQ, e a gente bota o dagger R, o R, né? JM. Certo? Eu só botei uma identidade aqui, né? O dagger U é a identidade. Mas agora eu sei que esse cara aqui, como ele se transforma, e eu também sei como esse aqui se transforma. Né? Então o que acontece? Eu estou fazendo o seguinte, esse cara vai se transformar assim. Soma sobre M', Q', D, K, Q', que é a transformação desse pedaço aqui, né? E esse cara aqui a gente também sabe que ele se transforma assim, D, J, M', M, né? E aqui a gente vai ter nosso T, K, Q', e aqui a gente tem o nosso J, M'. Certo? Mas o que é isso, pessoal? Isso aqui é exatamente a transformação do produto tensorial desse cara com esse cara aqui. Desculpa. Uma transformação que vem com esse produto de matrizes que a gente tem aqui, produto das componentes da matriz aqui, é exatamente o que a gente obtém quando a gente está calculando a rotação do produto tensorial de uma representação de spin K com uma representação de spin J. Né? Ou seja, por que eu estou falando isso, pessoal? Digamos que eu sei que JM se transforma com D, J, M, M', M. Como é que eu fiz isso? Eu fiz assim, M', M, J, M'. Tá certo? Esse cara se transforma assim. Aí digamos que eu tenho um outro cara aqui, que vai ser o meu K, Q. Como que ele se transforma? Esse cara se transforma assim. D, K, Q', K, Q'. Né? Claro, tem uma soma sobre M' e uma soma sobre Q'. Tá certo? Mas esse cara é um elemento da minha representação de spin J. E esse cara aqui é um elemento da minha representação de spin K. E se eu calculo agora produto tensorial JM com KQ, isso aqui é um elemento de VJ tensor VK. Certo? Mas a gente acabou de fazer os cálculos de adição de momento angular para justamente descobrir que isso aqui vai ser igual, né? Ou seja, VJ, VK, vai ser igual a somatório direto de N J menos K até J mais K de VK.
de Vn. Ou seja, se eu estou adicionando esse momento angular a esse momento angular, isso vai ser dado pela representação, que é a soma direta dessas representações Vn aqui. Mas isso aqui é justamente como que esse cara se transforma. Lembra quando a gente faz a transformação do produto tensorial? É a transformação desse, né? É a parte da rotação aplicada nesse, a parte da rotação aplicada nesse, que é justamente dado por essa matriz aqui. Então, esse objeto se comporta como se eu estivesse trabalhando na representação da adição de K com J. Tá certo? Então, isso aqui é um elemento desse espaço aqui, ó. Tá certo? Por que isso é importante? A gente tira a regra de seleção na hora disso aqui. Como é que é essa regra de seleção? Vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui o resto dos meus índices representando o meu estado. Digamos que o meu estado não necessariamente vai ser representado só com J e M. Geralmente tem outras coisas, né? Por exemplo, o raio ou o que é que seja. Então, eu tenho alfa, J', M'. E aí você tem uma coisa assim, ó, T, K, Q, chapéu, e aqui alfa, J e M. Só que isso aqui, de cara, é zero se K mais J peraí. Tá certo aqui. Contrário. Se J' for maior do que K mais J, ou J' menor que módulo de K menos J. Por quê? A gente sabe que quando a gente adiciona K e J, a gente vai ter módulo de K menos J, módulo de K menos J mais 1, mais 2, até a gente chegar em K mais J. Lembrando que K e J são números inteiros positivos, semi-inteiros positivos, tá certo? Então a gente sabe que esse cara aqui vai estar nessa soma de representações aqui. E essa soma ela só tem só tem esses spins aqui, ó, de J menos, módulo de J menos K até J mais K. Então, se eu estiver pegando a projeção desse cara aqui num J que não está dentro desse intervalo aqui, ó, isso aqui dá zero. Aí você pode falar, mano, mas que negócio maluco, né? Quando que isso aqui é útil? Digamos que eu estou trabalhando com teoria de perturbação e eu quero saber o que está acontecendo quando eu botei um campo elétrico no meu problema. Só que o campo elétrico é um operador vetorial. E como tal, ele vai ser representado por uma coisa do tipo T, o K1, Q. Então eu sei que eu tenho um campo elétrico, ele tem spin 1. Então quando eu estiver lá na minha teoria de perturbação, que aparece um monte desses valores esperados aqui, eu vou ter uma coisa que vai ter spin 1 mais spin J. Tá certo? Então eu sei que se minha partícula está num certo spin aqui, eu sei que o estado final dela tem que estar limitado aqui. Ou seja, a minha partícula veio, interagiu com um campo elétrico e foi embora, por exemplo. Eu sei quais são todos os possíveis spins que ela saiu. De certa forma, aqui é uma coisa um pouco anterior à física de partículas, que a gente faz isso para a interação de um fóton com um elétron, por exemplo. A gente sabe como é que tem que ser os estados de momento angular final. Eles não podem ser qualquer coisa, justamente porque tem regras muito específicas de como adicionar momento angular de um elétron com fóton, entendeu? Ou do fóton com fóton, elétron com elétron e assim por diante. Então, esse tipo de conhecimento, às vezes você não vai fazer, às vezes não, frequentemente, esse tipo de cálculo explícito não vai ser feito. Mas o conhecimento que você tem de saber que esse objeto como um todo se transforma de acordo com essa combinação de representações de momento angular,
te permite já sair com vários resultados aqui sobre as possíveis interações que você pode ter. Tá certo? Ok? Então, por exemplo, uma outra coisa natural que pode acontecer aqui é, digamos que agora isso aqui é a própria Hamiltoniana. A Hamiltoniana, em geral, quando a gente está trabalhando com um problema de simetria esférica, é um escalar. Se sua Hamiltoniana é um escalar, significa então que você está adicionando o momento angular zero ao momento angular j. Mas isso só pode variar de j até j. Significa que aqui o momento angular vai ser conservado. Você só vai ter sanduíches desse aqui diferente de zero se o j' for igual ao j. Ou seja, a interação com a Hamiltoniana, com a dinâmica do sistema, não pode modificar o momento angular do sistema. Certo? Beleza. Agora, para ficar um pouco menos abstrato, a gente pode agora tentar juntar esses dois mundos aqui, né? Porque eu falei desses caras aqui e meio que falei das matrizes R, né? Então vale a pena a gente conectar as duas coisas. Então vamos lá. Eu posso fazer a construção explicitamente assim, ó. Eu sei qual é a álgebra que ela tem que ter. A álgebra é essa aqui, tá certo? Essa álgebra, eu tenho que, de certa forma, para um cara de spin 1, tem que estar associada aos mesmos elementos que eu tinha quando eu fazia Vx, Vy, Vz, né? Ou seja, eu posso fazer o seguinte, eu tenho que esses caras aqui são os meus tensores esféricos da representação do spin 1, né? Que são dados por nada mais do que 1 menos 1, ou mais 1, 1, 0 e 1 menos 1. Certo? São as três possíveis componentes desse tensor esférico aqui. E que eu gostaria de associá-las com quem? Né? Com o meu, digamos, eu vou chamar de Vx, Vy, Vz. Certo? Bom, deixa eu lembrar aqui. Bom, isso aqui não precisa lembrar. O que vai acontecer aqui com o meu Vz? Né? O que ele tem que ter? Ele tem que ter... deixa eu ver qual que eu faço primeiro, aqui, só dá um instante. Deixa eu ver. Vamos fazer qualquer um aqui, tá? Vou pegar aqui o comutador para ver se funciona, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar o comutador, vou pegar o J mais ou menos e vou aplicar no Vz aqui, ok? Aqui. Como é que fica isso aqui, pessoal? A gente sabe que esse cara aqui, ele vai ser assim, ó. Jx mais ou menos i jy, certo? E aqui é Vz. Ok? Agora, qual o comutador de x com z, né? Do jx com vz? Alguém lembra? A gente escreveu isso aqui mais cedo, né? Deixa eu botar aqui as regras aqui em cima. Para todo mundo acompanhar. Cadê você? Está aqui. Né? Então, eu tenho aqui comutador de vi com j minúsculo vai ser igual a soma sobre k IH cortado, soma sobre k IJK VK. Certo? Então vamos lá. 1 com 3 vai ficar 1, 3, só sobra o 2. Né? Comutou uma vez para dar 1, 2, 3, então está negativo. Certo? Então isso aqui vai ficar menos IH cortado VY. Ó, 1... Ah, você tem razão.
Você tem razão. Então fica IH cortado VY, tá certo? Aí eu tenho mais ou menos, e aí 2 com 3, então vai ficar 2, 3, 1, o mesmo sinal, mas como está ao contrário, tem um menos, então tem menos aqui. E aí eu tenho 2, 3, 1. Então, menos IH cortado VX. Ok? Tem mais ou menos I aqui. Quanto é que fica isso aqui? Ó, vamos botar o mais ou menos I em evidência. Deixa eu ver se é isso que eu quero. Isso, mais ou menos. Não, o I eu quero deixar aqui, peraí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse I aqui e botar para cá, aí vai ficar mais aqui, tá certo? E aí eu vou botar o mais ou menos H cortado em evidência. Mais ou menos H cortado em evidência, que vai ficar assim. VX, certo? E aqui vai ficar menos, não, ficar mais menos I VY. Mas olha que interessante. Aqui está dizendo que se eu subo, lembra que esse cara aqui ele sobe o M dessa representação aqui. Então, se esse cara aqui tem um certo valor de M, esse cara aqui tem um certo valor de M mais 1. Tá certo? Ele subiu aqui. E esse cara aqui, então, teria que representar uma coisa do tipo, se esse cara aqui é um V1M, isso aqui vai ser V1M mais 1. Tá certo? Ou mais ou menos 1. Isso está claro? Bom, mas vamos ver o seguinte, a gente sabe que se eu estivesse subindo o máximo, eu teria que chegar em 0. Se eu estivesse subindo além de m igual a 1. E se eu estiver descendo a menos de 0, menos de menos 1, também teria que dar 0. Como não está dando nem 0, nem para o mais, nem para o menos, significa que esse cara aqui tem que ser o M0. A gente vai checar se isso aqui faz sentido. Vou falar. Oi? Não, é porque aqui não tem mais ou menos. Como botei ele em evidência, mais ou menos vezes mais ou menos é sempre 1. Esse aqui é sempre positivo, né? Então eu posso trocar esse mais aqui por mais ou menos ao quadrado. Aí eu botei o mais ou menos em evidência. Mais ou menos 1 ao quadrado é sempre 1, né? Veja, isso aqui é a mesma coisa de eu estar fazendo esse cara aqui, ó, tá vendo? Quando o meu K for igual a 1, deixa eu ver se tem um sinal de... Aqui não tem mais ou menos... Peraí... Só checar uma coisa aqui. Tem. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Botei um raiz de 2 aqui, um raiz de 2 aqui, certo? E esse cara aqui vai ficar mais ou menos H raiz de 2. Eu já vou explicar porque que eu fiz isso. E isso aqui eu vou chamar como sendo meu V 1 mais ou menos 1. Certo? Por que eu botei esse raiz de 2 aqui? Porque a regra que eu estou impondo é essa aqui, ó. Quando o meu K for igual a 1 e o meu Q for igual a 0, eu vou ter 1 mais ou menos 0, tanto faz, e aqui eu vou ter 1 mais ou menos 0 mais 1. Isso aqui é raiz de 2. Tá certo? Então, para esse cara aqui ser o
o T1 mais ou menos 1, eu tenho que ter um mais ou menos h cortado raiz de 2 na frente. Então eu multiplico e divido por raiz de 2 para ter os termos corretos. Agora vamos ver se isso aqui faz sentido, né? Então eu fiz a aplicação do J mais ou menos no Z. O que acontece se eu aplicar meu J mais ou menos no X, por exemplo? J mais ou menos no Vx. Isso aqui vai ficar mais ou menos, né, o I comutador de JY com Vx. Vocês concordam? Porque o x com x dá zero, né? Por causa da repetição de x aqui dá zero. Ok. Mas isso aqui dá quanto? Né? Isso aqui vai dar o contrário desse. Então esse é 2, 1, 3. Então 1, 2, 3, troca uma vez, dá menos, só que aqui está ao contrário, então fica mais. Então isso aqui vai ficar mais ou menos I, que multiplica IH cortado, e aqui vai ser VZ. Certo? Então, esse cara leva o X no Z. Só que o que acontece quando aplico esse cara aqui, ó? Mais ou menos, eu acho que está tudo certo aqui, no VY. Né? Aí vai comutar aqui, vai ficar assim, Vx, né? E aqui vai ficar, desculpa, Jx com Vy. Vai ficar 1, 2, 3, o sinal está ao contrário, fica menos. Menos I, H cortado, VZ. Bom, então, se eu aplico agora J mais no... cadê você? No Vx mais I Vy, o que vai acontecer? Esse cara aqui mais com mais, aí o I com I dá menos, vai ficar menos H cortado, VZ. Vocês concordam? Que vai ser o mais com o Vx, vai dar mais I H cortado VZ, que é isso aqui, menos H cortado VZ. Só que agora eu tenho mais I e o comutador do quê? Do mais com Y. O mais com Y dá sempre menos I aqui, ó. Isso. Menos I, H cortado, VZ. Certo? Menos I com I dá 1. Aí eu vou ter menos H cortado, mais H cortado. Isso aqui é zero. Então, de fato, o operador escada leva esse estado em zero. Assim como ele tinha que fazer. Se você repetir o operador J menos aplicado com o menos aqui, dá zero também. E se eu botar o J menos aqui com o mais aqui, você vai ver que em vez desse cara aqui se anular, ele vai se somar e eu vou voltar para o JZ, que é o meu zero. Tá certo? Então, o que eu estou mostrando é que, de fato, eu posso fazer a seguinte associação. Eu tenho uma representação 1, 0, está associado a VZ. Eu tenho o meu V mais 1, 1, está associado a Vx mais I Vy sobre raiz de 2. E eu tenho o meu V1 menos 1, que está associado ao meu Vx menos I Vy sobre raiz de 2.
certo? Então eu posso construir essas representações aqui, ó, usando os meus operadores escada. Eu posso fazer isso para qualquer representação, de spin 1, 2, 3, 4, que tanto faz, meio e assim por diante, tá certo? Então, aquela matriz de rotação, se eu aplico uma rotação com a matriz R, eu sei como transformar essas componentes, Vx, Vy, né, e Vz. Se eu aplicar essa matriz R aqui e depois reagrupar os termos em termos de V1, 0, V1 mais 1 e V1 menos 1, eu vou encontrar a matriz D, que é aquela matriz que eu tinha das rotações em termos dos operadores, que eu construí a partir dos operadores de escada, tá certo? E, portanto, essas duas coisas são mapeáveis um para um, uma nas outras, tá certo? Claro que aqui tem uma certa simplicidade do fato de que a gente está trabalhando numa representação de spin 1, que é uma representação já irredutível. Então eu tenho a matriz R na representação irredutível, eu tenho a matriz D na representação irredutível. Se fosse uma de spin 2, ia ser mais complicado, porque na spin 2 eu ia encontrar uma combinação do D0, D1 e D2. Certo? Desculpa, a representação de spin de produto tensorial de 1 com 1. Né? Ok. Isso aqui a gente pode pular. Isso a gente já viu. Eu acho que a gente pode já passar para o próximo. Tá bom, pessoal, então isso aqui fecha a parte de tensores esféricos que eu comecei a falar na aula passada para vocês. É um negócio bastante técnico, mas eu acho bastante interessante também, porque ele relaciona essas representações produto tensorial com as representações de irredutíveis, ou seja, do ponto de vista das rotações você tem um tipo de representação mais natural, e do ponto de vista do produto tensorial você tem outro ponto de vista, tem outra representação mais natural, e essa técnica toda aqui te permite associar uma coisa a outra, tá certo? Bom, deixa eu apagar aqui para a gente começar o próximo assunto. Então a gente vai ver agora algumas técnicas de aproximação, a gente já viu as técnicas de minimização de energia, e a gente vai ver WKB, né, o princípio variacional, basicamente, e WKB, e depois a gente vai passar, aí a gente pode decidir o que vocês preferem. Eu estava pensando em falar da equação de Dirac, mas a gente pode também ver efeito fotoelétrico, ou talvez dê tempo de ver as duas coisas. A gente pode decidir a ordem agora não, depois. Alguma dúvida sobre isso aqui que vocês querem perguntar agora? Então vamos para a próxima coisa aqui. Bom, pessoal, então a gente pode pensar que tudo que a gente está vendo até agora são coisas bonitas, técnicas, mas na prática a gente precisa fazer conta, a gente precisa encontrar estados, a gente precisa, digamos, resolver problemas físicos, né, da realidade. E frequentemente você não vai conseguir resolver uma equação diferencial parcial perfeitamente. Você vai ter que usar métodos aproximativos, né, métodos de aproximação e assim por diante. Um método que é bastante prático é o método variacional. Né? Como é que funciona? Qual é a ideia por trás do método variacional? Geralmente você está preocupado em, por exemplo, você está trabalhando com moléculas no laboratório. Você está preocupado em trabalhar com encontrar o estado de menor energia, né? O estado fundamental daquela molécula. Então, basicamente, o que você quer é uma maneira de encontrar a menor energia, tá certo? A menor energia, ela vai estar associada ao estado de menor energia, certo? A gente sabe que se eu conhecesse esse estado de menor energia aqui, eu poderia simplesmente pegar a minha newtoniana aplicada nesse estado, certo? Dividido pelo próprio estado, se ele não estiver normalizado, aí a gente já vai discutir por que eu faria isso. Isso aqui vai dar minha energia do estado fundamental, certo? Nada demais.
Mas agora, e se eu não conhecer esse meu estado aqui? Se na verdade eu estiver tentando, se o que eu quero aqui é encontrar esse estado. Então a gente pode tentar fazer a seguinte brincadeira. O que acontece se eu calculo esse mesmo valor esperado aqui para um estado psi qualquer? Bom, se é um estado psi qualquer, é a mesma coisa, certo? Só que agora eu não tenho nenhuma garantia de que esse estado seja um autoestado hamiltoniano. Já que o psi é qualquer, claramente não é verdade que qualquer estado seja estado hamiltoniano, a não ser que a hamiltoniana seja identidade, certo? E frequentemente não é. Mas, se eu expando agora esse cara aqui na base da energia, a minha brincadeira muda um pouco. Ou seja, eu vou botar uma identidade aqui, né? Esse aqui é o rótulo da energia, qualquer que seja ele, né? E eu tenho o seguinte, psi, h, n, psi. E aqui continua a mesma coisa, psi, certo? Bom, eu termino essa conta aqui, hamiltoniano aplicado no autoestado, né? Isso aqui vai ser ENN, certo? Até que nada demais. Então eu vou ter o seguinte, soma sobre N de N psi módulo quadrado dividido por psi, certo? Ou seja, o valor esperado de um estado psi qualquer da energia vai ser essa combinação aqui, essa média ponderada das energias, ponderada pela componente do psi na direção n, tá certo? Se o meu psi estiver todo na direção n igual a zero, digamos que o n igual a zero seja o meu estado fundamental, claramente eu vou ter aqui só a minha energia do estado fundamental. Mas em geral é isso que acontece, né? Por um psi qualquer. Porém, isso aqui é um número positivo, isso aqui é um número positivo, e esse cara aqui é um número que tem um limite inferior a qualquer, certo? Eu sei que eu estou fazendo aqui a ordenação dos meus estados de forma que o meu EN é maior que o meu EN', se N for maior que N', tá? Eu sempre ordeno os meus estados do menor energia para o maior energia, certo? Bom, mas se isso é verdade, significa que isso aqui é sempre maior ou igual a soma sobre N, e aí eu vou simplesmente fazer o seguinte truque, eu vou trocar esse cara pelo zero, tá certo? Esses ENs aqui, eles são sempre maiores que esse cara aqui. Então, se eu troco um número por um número sempre menor que ele, então eu transformo isso aqui numa desigualdade, certo? Mas isso aqui é 1. Esse cara sai da soma. Essa soma aqui dá 1. Isso aqui dá 1, desculpa. Esse cara aqui é o módulo de psi, divide pelo módulo de psi, esse cara dá E0. Então, essa brincadeira aqui, esse valor esperado, é sempre maior ou igual à energia do estado fundamental. Certo? E por que isso aqui é útil para a gente? Por que a gente usa essa brincadeira? Veja, na representação da energia, isso aqui é uma soma, mas na representação da posição, isso aqui é uma integral. Eu posso botar aqui o x, a identidade em x, e transformar isso aqui numa integral. Então eu tenho o seguinte, eu tenho que uma integral de um operador atuando numa função, né, é limitado por baixo. Significa, então, que eu posso aplicar um princípio variacional aqui. Posso aplicar um método variacional. Certo? Eu vou variar essa minha função psi, né, até encontrar o mínimo desse funcional aqui aplicado nela. Está aplicado nela. Certo? E agora fica mais claro por que eu estou colocando esse cara não normalizado. Porque quando você varia uma função, é muito difícil, tecnicamente, de você variar uma função com um vínculo.
né? Então, quando você diz que, se você dissesse, eu vou variar para todos os psis que satisfazem isso aqui, você estaria variando uma função com um vínculo. Mas quando você fala, não, se você divide por psi aqui, então você pode variar para psi qualquer. Você pode, digamos, na hora que você for explorar o espaço de funções, você não precisa explorar um espaço de funções vinculado. Você explora o espaço de funções inteiro, tá certo? Então, ok. Então, vamos fazer um exemplo aqui. O nosso exemplo envolve pegar um problema unidimensional com um potencial assim, lambda x4. Tipo um oscilador, mas um oscilador mais forte ainda, né? Então, a minha newtoniana vai ser dada por menos h cortado ao quadrado sobre 2m, p2 de x2. Então, isso aqui é o termo cinético, tá, pessoal? Isso aqui é p quadrado sobre 2m, mas já na representação da função de onda, e esse cara aqui nada mais é do que mais lambda x à quarta, certo? Você pode tentar resolver esse problema analiticamente, mas aqui não é muito importante para a gente só quer tentar extrair o nosso estado fundamental, ou pelo menos a energia do estado fundamental. Bom, a gente sabe que eu tenho que, em princípio, variar o psi em todo o espaço dos possíveis psis, ou seja, no espaço de todas as funções de quadrado integrável que estejam dentro do meu espaço de Hilbert. Porém, isso é um problema que talvez tão difícil quanto o meu problema original, certo? O que se faz na prática? Ao invés de eu explorar todo o meu espaço de Hilbert, eu vou explorar um subespaço de Hilbert, que eu tenho alguma intuição física, pelos outros problemas que eu já resolvi, que pode conter ou a função certa, ou pelo menos uma boa aproximação dela, certo? Então, eu vou fazer a seguinte escolha. Eu vou parametrizar o meu psi por um parâmetro único, real, certo? Eu vou dizer, então, que o meu psi de x, isso aqui é uma restrição da classe de funções, vai ser dado por exponencial de menos alfa x quadrado sobre 2. Ou seja, alguma gaussiana aqui, só que eu só não sei a largura dela. Ou seja, eu estou fazendo um chute teórico, eu estou falando o seguinte, beleza, eu vou fazer o princípio racional, mas eu não consigo fazer o princípio racional para qualquer função. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar o meu princípio racional para ver qual é a melhor gaussiana que minimiza a energia desse meu problema, certo? Maravilha. Então, a gente precisa fazer duas coisas. A gente precisa fazer o denominador e o numerador, dividir e depois encontrar quem é o meu alfa que minimiza isso aqui. Né? Ou seja, eu vou substituir esse meu psi aqui, vou calcular explicitamente isso aqui, porque é fácil de calcular. Aí eu vou ver qual é o meu alfa que minimiza, ou seja, eu estou procurando no meu espaço de funções a função que minimiza isso aqui. Como eu não estou procurando no espaço de todas as funções possíveis, talvez eu não consiga encontrar igualdade. Mas se eu encontrar uma coisa aproximada, já é legal, certo? Assim, como eu falei para vocês, o espírito aqui é o espírito de coisas práticas. As pessoas usam esse método quando elas não conseguem resolver o problema analiticamente, certo? Então, a gente vai ter aqui, no denominador, é menos infinito, a mais infinito, exponencial, lembra, tem esse sobre 2 aqui, então, módulo ao quadrado disso aqui, pessoal, é exponencial de menos alfa x quadrado. O sobre 2 vai embora, porque o módulo quadrado tem um tiro 2 de lá. Fica menos alfa x quadrado, tá certo? dx. Quanto que dá essa integral? Esse cara aqui, tem que lembrar, né, que você pode pensar que esse cara é assim, ó, 2 sigma ao quadrado, só que sigma ao quadrado tem que ser igual a 1 sobre 2 alfa, certo? Porque aí você usa, pelo menos o que eu decoro é esse cara aqui, e eu sei que isso aqui vai ser raiz de 2 π sigma, certo? Mas sigma vai ser o quê? Vai ser raiz de π sobre alfa, certo? Então, essa aqui está tranquila, a gente pode ir para a próxima. A próxima integral que a gente precisa fazer é essa integral aqui. Integral de menos infinito a mais infinito, é essa aqui, tá, pessoal? Ó, eu vou fazer essa integral.
vai ficar assim. Exponencial de menos x quadrado, alfa x quadrado sobre 2, abre parênteses, menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Eu botei ali, né? Tá aqui, sobre 2m, d2 dx2 mais lambda x à quarta, exponencial de menos alfa x quadrado sobre 2. Alguma dúvida sobre isso aqui? É simplesmente o valor esperado hamiltoniano, tá certo? Para esses estados especificamente. Bom, então a gente pode aplicar a derivada aqui, vai ficar como? Integral de menos infinito a mais infinito. Depois que eu aplico a derivada aqui, esse cara vem para cá. Então eu posso deixar ele todo junto aqui. Faltou o dx aqui. Então vai ficar assim, pessoal, ó. Exponencial de menos alfa x quadrado, né? Ó, essa derivada aqui, ela vai fazer o seguinte, a primeira vez que derivar, vai cair menos alfa x, certo? Se eu fizer isso de novo, vai ficar alfa x quadrado. Mas a derivada, né? Deixa eu fazer aqui. d2 dx2 exponencial de menos alfa x quadrado sobre 2 vai ser igual a d dx de menos alfa x exponencial de menos alfa x quadrado sobre 2, certo? O que eu falei é o seguinte, quando essa derivada atuar aqui, eu vou ter outro termo desse, que é esse cara aqui. É o menos, eu já joguei fora, tá certo? Mas eu tenho mais um termo que é a derivada atuando aqui, vai ser simplesmente menos alfa, tá certo? Então eu vou ter menos alfa. Ok? Mais, peraí, h cortado ao quadrado sobre 2m. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, essa brincadeira, mais lambda x à quarta. dx. Alguma dúvida aqui? Nada demais, né? Então, esse operador aqui, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, está aqui. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m. A derivada atuou aqui. Depois que a derivada atuou aqui, não tem mais derivada nenhuma, então eu posso juntar esse termo com esse termo aqui, ele está aqui. E agora eu tenho essa integral para fazer, certo? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou trocar de posição, vou botar esse cara aqui, ó. Exponencial de menos alfa x quadrado dx. Certo? Olha que interessante. Aqui eu tenho um x quadrado, né? E aqui eu tenho um x à quarta. Só que toda vez que eu derivar em relação a alfa, cai um x quadrado. Então se eu derivar em relação a alfa Se eu derivar em relação a alfa uma vez, eu vou ter esse x quadrado daqui. E se eu derivar em relação a alfa duas vezes, eu vou ter esse x à quarta aqui. Então eu vou escrever isso da seguinte forma. Vai ficar integral de menos infinito a mais infinito. Aí eu vou botar um colchete, vai ficar assim, h cortado ao quadrado sobre 2m alfa. Que é esse termo aqui que não tem nenhum x, tá? Eu deixo ele separadinho aqui. Maravilha. O próximo vai ser assim, mais alfa ao quadrado, h cortado ao quadrado sobre 2m, d alfa. Certo? Porque ele tem um sinal aqui de menos, né? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, então eu tenho menos x quadrado aqui. Só que menos x quadrado é simplesmente derivada em relação a alfa aqui, que é essa derivada que eu botei aqui. Certo? E por último, mais lambda, porque é positivo ali, d2 d alfa 2, né?
E tudo isso aqui atua em exponencial de menos alfa x quadrado dx. Tá certo? Bom, mas a vantagem aqui é que por mais que esse operador aqui seja complicado, ele não depende de x. Ele pode sair da integral. Então eu vou fazer isso. Ele vai sair da integral e vai ficar assim. H cortado ao quadrado sobre 2m alfa mais alfa ao quadrado H cortado ao quadrado sobre 2m d alfa mais lambda d2 d alfa 2. Só que essa integral eu sei quanto é que é. Eu acabei de fazer ali. Vai ser raiz de π sobre alfa. Então, agora eu posso aplicar as derivadas. Como é que vai ficar? Ó, uma derivada aqui vai cair menos meio aqui e vai dividir por alfa, certo? E duas derivadas aqui vai dividir por alfa ao quadrado e vai cair menos meio vezes menos 3 meios. Eu derivo menos meio uma vez, vai ficar elevado a menos 3 meios, eu derivo em relação a menos 3 meios, certo? Então, vamos lá. Aquela integral vai ficar assim. O primeiro termo não muda, né? É o h cortado ao quadrado sobre 2m alfa. Isso. O próximo vai ficar menos alfa ao quadrado sobre h cortado ao quadrado sobre 2m. Aí, como eu falei, vou botar mais aqui. Menos 1 sobre 2 alfa. Vocês concordam? Ou seja, eu só estou vendo o que acontece quando eu derivo esse termo aqui, ó. Derivar esse termo uma vez é a mesma coisa que multiplicar ele por menos meio sobre alfa, né? E aqui é a mesma coisa que eu falei para vocês antes. E aqui agora, mais lambda. Cadê? Mais lambda sobre alfa ao quadrado, 1 meio, 3 meios. Né? Seria menos meio, menos 3 meios, mas aí o menos eu jogo fora, certo? E é claro que, como eu botei só o que a derivada fez de diferença, aqui continua com raiz de π sobre alfa. Ok? Então aqui a gente vai ficar o seguinte. H cortado ao quadrado alfa sobre 4m, que é esse cara aqui eu multiplico por 2 em cima e embaixo, né? Para ficar aqui igual, vai ficar 2 menos 1, e aí esse alfa cortou com esse, ficou a mesma potência aqui, que é esse termo aqui. Então, h cortado ao quadrado, alfa sobre 4m. Então, esse eu já juntei com esse cara aqui, falta só esse último, que vai ser nada mais do que mais lambda sobre alfa ao quadrado, 4, 3. 3 quartos de lambda, isso aqui. Raiz de π sobre alfa. Só que, no fim, o que eu quero é essa integral do numerador dividido pela integral do denominador, que é raiz de π sobre alfa. Certo? Então, a gente sabe aqui, isso aqui está dando para a gente que o nosso psi, h, psi, para esse psi vinculado especificamente, vou botar um alfa aqui para vocês lembrarem. Psi alfa. Psi alfa. Isso aqui vai ser h cortado ao quadrado, alfa, 4, m. Tem um sinal errado aqui, não tem? Mais 3 lambda sobre 4 alfa ao quadrado. E aí, pessoal? Faz sentido isso aqui?
Eu simplesmente encontrei o valor esperado daquela classe de funções aqui para qualquer valor de alfa, né? Só que eu quero uma versão que minimize a minha energia, o meu valor esperado de energia, na esperança de encontrar um estado mais próximo do estado fundamental. Caramba, peraí. Ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente restringiu, né, o problema a uma classe de funções que depende desse parâmetro alfa e, por enquanto, não fez nada para escolher o parâmetro alfa. Mas a gente calculou a nossa energia, o nosso valor esperado da energia explicitamente e viu que é isso aqui. Então, se eu encontrar o valor de alfa que minimiza essa expressão aqui, então eu tenho a minha esperança de chegar o mais próximo possível do valor do estado fundamental, certo? Mas como é que eu minimizo essa expressão aqui? É uma função de alfa simples, eu derivo igual a zero e vejo se eu estou no lugar certo, né? Então, d alfa do valor esperado, né, de h sobre alfa, né? Esse cara aqui vai ser h cortado ao quadrado sobre 4m e aqui vai ficar menos 3 meios lambda sobre alfa ao cubo. Se eu não fiz besteira, não é isso mesmo. Esse cara aqui é igual a zero. Encontro que alfa ao cubo é igual, ou melhor, alfa já, esse meu alfa zero aqui vai ser igual a raiz cúbica de 6m, né? Porque aqui corta 6m lambda sobre h cortado ao quadrado, raiz cúbica. Certo? Eu só joguei para cá, joguei para lá, né? 4 para cá e cortou com 2, deu 2 vezes 3, 6, 6m lambda sobre h cortado ao quadrado. E pronto. Certo? Se eu derivar esse negócio aqui de novo, você vai ver que a derivada, se eu pegar esse cara aqui e derivar mais uma vez, aqui vai ficar menos 3 meios vezes menos 3, vai ficar menos mais 9 meios, vezes uma coisa que é com alfa quarta. Então isso é sempre positivo. Se é positivo, a concavidade é para cima, então de fato isso aqui é um mínimo, certo? E pronto. Esse cara aqui vai me dar a minimização da energia, que vai ser quanto? Essa minha energia aqui, em alfa zero, vai ser igual a 3/8 de 6 π a quarta. Eu só estou pegando esse valor aqui de alfa e estou substituindo aqui, tá? H cortada a quarta, lambda sobre m quadrado. Vou dar 1/3. Tá certo? O que eu sei sobre isso aqui é que eu tenho o zero, eu tenho minha energia do estado fundamental e eu tenho essa energia que eu encontrei aqui, que ela pode ser ou não igual a essa energia do estado fundamental. Okay? Então esse é o método variacional, é assim que a gente usa ele, tá certo? E na prática, claro que você hoje em dia pode fazer coisas muito mais avançadas. Hoje você tem, por exemplo, o que se chama de regressão simbólica, que você tem algoritmos de inteligência artificial que vão variando essas funções aqui, né? Então, digamos que você vai pegar uma coleção de funções que você sabe tirar integrais analíticas, certo? E aí você vai tentando todas elas, vai botando exponencial, bota gaussiana, bota a função de Hermite, bota isso, bota aquilo, vai botando as funções aqui e o computador vai testando todas essas funções, vai calculando a energia, vai encontrando esses mínimos aqui e aí depois ele seleciona aquele que te deu a menor energia. E aí você usa aquilo ou usa aquilo como o primeiro passo para uma próxima aproximação, entendeu? O que você pode fazer aqui? Esse livro foi escrito bem antes dessa parte de computação, então não existiam esses métodos automatizados. Mas o que o livro sugere, por exemplo, é você fazer o seguinte: bom, testou com exponencial aqui gaussiana, tenta uma variação dela, tenta fazer uma coisa seguinte, ó, exponencial de menos alfa x quadrado sobre 2 e bota assim, 1 mais ax.
E agora minimiza sobre alfa e A e vê o que acontece. Deu melhor? Ficou um mínimo menor ainda? Ah, então, se não deu, bota x quadrado. Né? Vai brincando um pouco com isso aqui, o que o computador agora faz para você automaticamente, essa brincadeira, tá certo? E aí você encontra lá o seu resultado, certo? Muitas vezes, pessoal, a gente parece um negócio muito vago, mas frequentemente, quando você está trabalhando num laboratório, vocês que trabalham com laboratório sabem melhor que eu, você não precisa de um negócio com precisão de 5 casas. Às vezes você sabe a ordem de grandeza do negócio é suficiente para você fazer o que você quer fazer, né? Então aqui, durante muito tempo, era o que dava para fazer na mecânica quântica, certo? Deixa eu ver aqui. Ok. A questão é que a gente agora pode pensar um pouquinho em geral sobre a estrutura desse tipo de conta aqui, certo? Só para a gente entender, digamos, qual é a precisão do método variacional. O que eu quero dizer com precisão? Eu não encontrei aqui necessariamente o meu estado fundamental, mas eu encontrei alguma coisa que está a uma certa distância do meu estado fundamental. E eu posso tentar estimar essa distância, tá certo? Da mesma forma que quando você estima uma derivada numericamente, você pode estimar o erro que você está cometendo na sua estimativa da derivada. Aqui, de certa forma, a gente pode fazer a mesma brincadeira, tentar estimar o erro que a gente está cometendo ao usar esse estado aqui ao invés do estado perfeito fundamental, entendeu? E a gente estima da seguinte forma. Então, digamos que o estado que eu encontrei, aí a gente vai fazer uma hipótese, tá certo? É o seguinte, o estado fundamental mais um pedacinho que eu não queria, mas está aqui, do primeiro estado excitado, certo? Isso aqui é só para ter uma primeira noção, ou seja, eu encontrei um certo estado aqui, ele não é o fundamental, mas é quase o estado fundamental, é uma coisa assim, certo? O que significa isso aqui? Então, vamos pegar aqui, quanto é que fica a energia, né, associada a esse estado psi aqui, especificamente? A gente sabe, vai ficar o fundamental, deixa eu passar para cá, assim. A energia desse estado vai ser assim, E0, H, E0, mais 1 sobre 100, E1, H, E1. Certo? Ou seja, eu estou fazendo essa continha aqui, deixa eu apagar isso aqui para não ficar pela metade. E lembra, né? Eu boto a Hamiltoniana nesse cara aqui e faço o sanduíche. Como esses estados são ortogonais, sobra só esse produto aqui. E é claro que aqui embaixo eu vou ter o quê? Eu vou ter o módulo desse cara aqui. Mas o módulo desse cara aqui é 1 mais 1 sobre 100. Certo? 1 mais 1 sobre 100. Pessoal, está tudo claro aqui? Eu estou fazendo, né, supondo que vocês estão conseguindo acompanhar aqui a conta de cabeça. Okay? Mas então isso aqui diz o que para a gente? Esse cara aqui é E0, certo? Mais 1 sobre 100, E1, ok? E esse cara aqui vai ficar uma coisa do tipo, peraí, esse cara é 1.01, tá certo? Então você veja que eu tenho E0 mais 0,01 E1 dividido por 1.01. Ok? Mas o que pode ser um pouco surpreendente, na verdade, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. O meu erro aqui é de 10%. Certo? Esse cara aqui, ele está com um peso que é 1/10 desse cara aqui. Mas quando eu calculo o valor esperado da energia, o meu erro é de 1%. Tá certo?
Então parece que esse método aqui, ele começa de ordem 2 no erro, tá certo? E a gente vai ver isso agora com um pouco mais de detalhe. Então vamos lá. Como é que a gente vê isso com certo detalhe? Então a gente vai fazer o seguinte, vai dizer que nosso psi vai ser o estado fundamental mais uma perturbação. É um estado qualquer. A gente vai supor que esse cara aqui é pequeno, tá certo? Bom, isso aqui a gente pode fazer da seguinte maneira. Esse cara aqui é o nosso estado fundamental, mas esse cara aqui, ele vai ter uma componente paralela ao fundamental e uma perpendicular, certo? Então, a paralela vai ser alfa vezes o fundamental, mais uma componente perpendicular, que eu vou chamar de delta psi perpendicular. Isso aqui está claro, pessoal? Todo vetor é assim, né? Eu tenho 2 vetores, eu tenho uma componente desse vetor que é paralela a esse e tem uma componente perpendicular. Você sempre pode fazer isso, qualquer 2 vetores, tá certo? E foi o que eu fiz. Né? Eu introduzi aqui a paralela não necessariamente tem o mesmo módulo, então por isso que eu botei um alfa aqui, que é um alfa desconhecido, tá certo? E uma componente perpendicular, certo? Bom, se eu calculo agora a minha energia associada agora a esse estado psi aqui, o que eu vou obter? Eu vou obter o seguinte, esse cara vai me dar E0, 1 mais, módulo de 1 mais alfa ao quadrado, né? Porque agora eu vou botar 1 mais alfa, é o número que multiplica esse estado aqui, certo? Só que alfa pode ser um número complexo, então eu boto o módulo de 1 mais alfa ao quadrado, certo? E por definição, esse cara é perpendicular ao zero, então vai ficar assim. Mais psi, delta psi perpendicular, hamiltoniana, delta psi perpendicular. Ok? E aqui fica dividido pela normalização, que vai ser módulo de 1 mais alfa módulo quadrado, mais delta psi perpendicular, delta psi perpendicular. Ok? Deixa eu ver se eu não fui nada errado, não. Só que veja, pessoal, esse cara aqui, ó, é módulo do estado delta psi perpendicular ao quadrado. Tá certo? Esse cara aqui é psi, eu posso botar uma identidade aqui, esse cara é módulo delta psi quadrado. E esse cara aqui também vai ser proporcional a 1 e mais alfa ao quadrado. Tá certo? Como é que fica essa brincadeira aqui? Se eu pegar e expandir nisso aqui, esse cara vai ficar assim. Para delta psi igual a 0, isso é 0. Né? Para delta psi igual a 0, isso aqui é 0, esse cara aqui é 0, esse corta com esse, dá o E0. Mas o que vai sobrar vai ser uma coisa delta psi quadrado, delta psi quadrado. Então esse cara aqui é da ordem de módulo de delta psi perpendicular ao quadrado. Tá certo? Então o fato dele ser ortogonal e o pedaço paralelo cortar aqui, faz com que, quando eu calculo esse meu valor esperado, a perturbação ela influencie, ela cause um erro da ordem quadrática do módulo da perturbação. Tá certo? Bom, mas isso aqui diz pra gente que o método é interessante, porque ele já começa de ordem 2 na aproximação, tá certo? É como se você calcula, por exemplo, se você pega f de x mais epsilon, onde epsilon é um número finito, menos f de x, e divide por epsilon, você sabe que isso aqui é f de x mais... Desculpa. Isso aqui é f' de x, tá certo? Só que você tem os outros termos da série de Taylor, né? Você pode ter aqui mais o f, 2 linhas de x, epsilon sobre 2 fatorial, mais os outros termos aqui. Então, se eu uso essa expressão com epsilon finito para estimar minha derivada, eu estou cometendo um erro da ordem 1, tá certo? Ou seja, o meu erro é proporcional a epsilon.
Tem técnicas avançadas de derivada numérica em que você faz uma combinação linear mais complicada de x mais epsilon, x menos epsilon e assim por diante, e você consegue diminuir a ordem do erro, tá certo? Mas eu estou explicando para vocês por que a gente está fazendo essa análise de erro aqui. É nesse mesmo espírito, tá? Eu quero saber qual é a ordem do erro, porque por mais que eu não consiga nem calcular o erro, se eu estimar a ordem dele, eu sei quanto preciso é o meu método, o quão preciso é o meu método, certo? E tem mais uma coisa, né? Isso aqui também significa que delta E psi, delta psi é zero. Porque não tem, ele não depende linearmente do delta psi. Então, se isso aqui é zero, significa que esses caras aqui são todos mínimos locais. Tá certo? Então você vai encontrando mínimos locais para todas as energias a partir disso aqui. Ok? E deu certinho aqui a hora. A gente encerra aqui essa parte bem rapidamente, que a gente já vem de método variacional. Hoje em dia é quase uma coisa histórica, né? Porque os métodos numéricos são bem superiores, mas acho que vale a pena para ter uma certa intuição, certo? Aí a próxima aula a gente vê WKB e a gente discute os temas que a gente quer discutir para o fim do curso.